Olá, alunos! Vamos dar início a mais um vídeo aula aí sobre o Renascimento, né? O meu nome é Alex e a gente vai estar trabalhando aí um pouquinho sobre essa arte aí que revolucionou a história, não só a história, como a história da arte em vários sentidos, né? E só para abrir imagem aí, eu coloquei uma imagem bem legal do Adão, né? Que é uma pintura do Michelangelo, e a gente vai estudar um pouquinho sobre Michelangelo, Rafael e outros pintores da época do Renascimento, né? Então, tem alguns tópicos aqui que eu queria deixar claro para vocês, para mostrar sobre o que é o Renascimento, tá bom? Então, o retorno da cultura clássica, né? O pensamento renascentista originou-se da reflexão sobre um texto greco-romano junto com a herança de valores medievais. O que acontece? O Renascimento é uma arte que estava renascendo, né? E eles acreditavam que tanto a pintura como a escultura, enfim, era voltado para o sentido grego-romano. Então, eles queriam atuar nesse sentido, de colocar como uma arte totalmente clássica, uma arte onde a perfeição era o valor ideal, certo? Então, eles também acreditavam no antropocentrismo, né? Então eles colocaram o homem, né, como centro de tudo. Então não é uma tomada do lugar de Deus como criador, mas uma valorização pessoal e sua qualidade antes negada pelo pensamento medieval. Então o que acontece? Nesse período do Renascimento, o homem ele ele virou o centro de tudo. Ele não estava tomando o lugar de Deus de maneira alguma, mas ele começou a ser o centro das pinturas, certo? Então, tanto nas pinturas como nas esculturas. E alguns exemplos eu vou dar mais para frente para vocês entender melhor o que é o antropocentrismo, certo? Então, a valorização da natureza e da razão. Então, o homem renascentista usa o método experimentais da observação da natureza e do universo para construir suas obras. Por exemplo, a partir do momento que eles iam pintar, eles pintavam a natureza, só que construindo o homem sempre, geralmente na natureza, e essa ideia da arte clássica. Sempre eles iam colocando nesse sentido. O naturalismo, né? Eles usavam muito esse termo, naturalismo, humanismo, e todos nesse sentido aí, tudo bem? O ideal da universalidade, né? Para os renascentistas, as pessoas podiam conhecer tudo que lhe fosse apresentado. O ser humano ideal era aquele que conhecia todas as ciências e de todas as artes. Quando fala de todas as ciências, todas as artes, tem uma pessoa aí que praticamente fez tudo, né? Ele é um cara que produziu tanto na pintura, enfim, principalmente nessa questão de invenção, que foi o Da Vinci. Como vocês podem ver aí do exemplo, tem a Mona Lisa aí do lado, né? A Mona Lisa, que é um símbolo aí renascentista enorme. Ela se encontra aí no Museu do Louvre, né? E, e ela ficou famosa porque ela, enfim, apesar de ser uma pintura do Leonardo da Vinci, ela foi roubada, né? E depois, quando ela foi encontrada, deu essa fama enorme aí para Mona Lisa. Mas já que a gente está falando do Leonardo da Vinci e Mona Lisa, vamos se aprofundar um pouco mais sobre ele, tá bom? O Leonardo da Vinci, ele era pintor, escultor, engenheiro, músico, filósofo, poeta, escritor, autor de trabalhos sobre anatomia, filosofia e medicina. Só para você ter ideia, o Leonardo da Vinci chegou a cortar o corpo do ser humano. Geralmente ele pegava alguns corpos de algumas pessoas, não era permitido naquela época, mas ele dava aquele jeitinho, né, de comprar ou enfim, e cortava para estudar a anatomia do corpo humano, não só ele como Michelangelo, né? Então, em alguns pontos assim, bancado pela família Médici, o Leonardo da Vinci ele tinha uma certa mordomia, um certo dinheiro, que ele conseguia ter um estudo bem avançado, né? Então ele produziu diversas obras. Se você vê aí esses dois exemplos do meio aí, tem alguns esboços que ele fazia. Ele usava um caderninho chamado sketchbook, né? O sketchbook é um caderno de estudo, principalmente nessa questão do Leonardo. Ele estudava não só anatomia, mas ele gostava muito de inventar as coisas, principalmente essa questão de guerra, né? Então, aí quando você pode ver, tem no lado do seu lado esquerdo, tem um rapaz com quatro braços, quatro pernas. Essa obra aí é um esboço, né? Na realidade, o desenho é o Marcos Vitruvius, né?
mais conhecido aí, ele era um arquiteto muito famoso, e o Leonardo da Vinci fez o Homem Vitruviano em homenagem a ele, né, mostrando a perfeição do ser humano aí. O nosso corpo ele é dividido aí em 4 partes, né, do alto da cabeça até o peitoral, do peitoral até o órgão sexual, do órgão sexual até o joelho, do joelho até os pés, né, como centro de tudo sendo um umbigo. Nosso corpo ele é dividido em 4 partes. Isso daí antigamente, no Renascimento. Agora nesse período agora de desenho, enfim, esse período mais contemporâneo aí, tantos artistas faz desenho mangá ou o americano, eles dividem nosso corpo em 7 cabeças e meia e 8 cabeças. Mas enfim, vamos continuar aqui falando sobre o Da Vinci, só para a gente entender um pouquinho também sobre a Mona Lisa. A Mona Lisa ela tem uma serenidade no olhar, né? E a técnica de desenhar a Mona Lisa, depois de pintura, na realidade, a Mona Lisa é uma técnica de esfumato. O que é esfumato? Você coloca o pincel na tela e depois você vai espalhando em movimento circular. Esse movimento ele não produz linha porque você está espalhando, então se chama técnica de esfumar. A profundidade, que é a Mona Lisa no quadro, como você pode ver aqui, ela tem uma profundidade, tem uma perspectiva, então eles usavam bastante a perspectiva já no Renascimento, né? Então suaviza o contorno da transição da cor, né, escura para a cor clara. Isso daí era o que eu estava falando anteriormente para vocês, do esfumato, certo? Isso daí o Leonardo da Vinci ele usava muito. A gente pode tirar outro exemplo aí na Última Ceia. A Última Ceia do Da Vinci. Tanto que ele usava a técnica de esfumato e ele usava também a perspectiva. A perspectiva com um único ponto de fuga. Como você pode ver na próxima imagem aqui, o único ponto de fuga vindo de Jesus Cristo, né, como centro da imagem, né, e esse único ponto de fuga ela dá essa dimensão e essa falsa sensação de profundidade. Então os artistas renascentistas eles usavam muito a perspectiva aqui só para vocês visualizar melhor a obra, né, com maior riqueza de detalhe, né, linda essa pintura do Da Vinci, né, o Da Vinci aí que foi um grande pintor e tudo mais aí que vocês podem considerar na história da arte. Né? Nessa época tinha grandes filósofos, enfim, tinha uma galera muito forte aí no Renascimento, como Dante Alighieri, da Comédia Divina, o Sandro Botticelli que esse sobrenome aí, esse Botticelli, porque ele era gordinho, né, e colocaram Sandro Botticelli, foi um bullying que ele sofreu. Mas na realidade a gente tem uma obra dele aí do lado, Nascimento da Deusa Vênus, tem o Giotto também, né, com a obra São Francisco Pregando o Pássaro, e tem também a Escola de Atenas do Rafael. O Rafael que foi um pintor aí que meio que ele era rival do Michelangelo, né? Os dois não se batiam muito bem, mas mesmo assim os dois conviviam, né? Tinha uma certa rivalidade do bem, porque os dois produziam muita obra. Voltando aí a falar do Sandro Botticelli, só pra gente deixar claro, eu queria que vocês identificassem a diferença da Mona Lisa para essa pintura, né, no Nascimento da Deusa Vênus. O traço é totalmente diferente, né? Já o Leonardo da Vinci, assim como ele usava a técnica de esfumato, o Sandro Botticelli ele era mais linear, era um artista que ele usava degradê, luz e sombra perfeitamente, com um pouco de realismo, só que ao mesmo tempo entrava essa questão do desenho, né? Ficava mais desenho do que uma certa pintura. Então no termo pictórico acho que o Leonardo da Vinci ele chegava mais próximo disso daí, aqui com maior riqueza de detalhe também, classicismo, né, e a obra em si ela toda, certo? Da pintura do Sandro Botticelli, vamos falar um pouquinho também sobre o Michelangelo. O Michelangelo, pessoal, ele era um pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, poeta, cientista. Ele foi um dos maiores escultores de todos os tempos, né? Na realidade, ele esculpiu grandes obras, por exemplo, Moisés, como você pode ver aí do seu lado esquerdo, Pietà centralizada, né? E você pode ver uma pintura chamada O Juízo Final. O Juízo Final foi uma das últimas obras dele aí, que foi no teto, na Capela Sistina, né, que foi na parede da Capela Sistina, e ele pintou o teto antes de pintar
é o Juízo Final. Aí ele já estava com a idade bem avançada quando ele pintou o Juízo Final. Então você pode identificar aí que Pietà, eu vou mostrar para vocês aqui uma riqueza de detalhes, que ela era uma escultura e ela foi bem criticada na época. Na realidade, o Michelangelo ele ficou tão orgulhoso quando ele fez ela que ele resolveu assinar. Ele não costumava assinar as obras dele. Então, a Pietà, eu queria que vocês identificassem também que ela tem um formato de um triângulo. Geralmente, quando a gente vai desenhar algo ou esculpir algo, a gente já pega nesse sentido de alguma forma geométrica, né? Então, ele foi bastante criticado exatamente porque ele esculpiu a Pietà de uma maneira mais jovem. Ela parece mais jovem que Jesus Cristo, né? Então, Pietà é um grande símbolo aí do Renascimento, nessa questão de escultura. Aqui, maiores detalhes dela, para você identificar. Então, em uma única pedra, geralmente eles usavam mármore Carrara, né, para poder esculpir. O Michelangelo ele teve uma formação muito boa aí, né, pelo fato dele começar muito cedo, aí com 13 anos ele já estava praticamente muito bom já na escultura, né? Ele viveu praticamente da arte. Então, e a família Médici começou a notar isso daí nele, né? Então, aí, como vocês podem identificar, o Juízo Final, né? O Juízo Final que é uma obra aí do Michelangelo também. E o Juízo Final mostra Jesus Cristo bem forte aí, centralizado na imagem, né? E aqui ficou melhor a imagem para vocês identificar. Você pode ver a figura de Jesus Cristo bem forte, Maria não querendo olhar a cena do que está acontecendo, né? O Juízo Final mostra cenas divinas no sentido das pessoas indo para o céu e ressuscitando, né? E depois mostra também cenas abaixo de pessoas indo para o inferno, né? Eu queria que vocês olhassem também. E o Michelangelo, na realidade, pessoal, ele pintou essa obra com uma idade bem avançada, mas ele pintou a maioria tanto os profetas, essas figuras, ele pintou todo mundo nu, né? E depois da morte dele, é só uma curiosidade, né, o Papa foi lá e mandou cobrir o órgão sexual da pintura, né? Você pode ver que tem alguns cobertos aí, né? Eu queria que vocês identificassem também, tanto nessa pintura, o Michelangelo, ele aparece também na imagem, né? Você pode olhar aí tanto o rosto dele aí do seu lado esquerdo, quanto o resto da pele dele sendo arrancada aí. Então ele fez o autorretrato aí, querendo ou não para se eternizar, né? Os artistas daquela época costumavam fazer isso, tanto o Rembrandt, o Michelangelo, o próprio Van Gogh aí, já falando de século XX, né? Não Renascimento, mas o Van Gogh também fazia bastante isso, ele se desenhava, né? Fazia o autorretrato. Aí você pode ver o Caronte, né? O Caronte praticamente expulsando as pessoas da barca, né? O Caronte era o barqueiro que levava as almas pro submundo, né? E continuando, aqui vocês podem ver também uma pintura que aparece já no inferno. O Michelangelo tinha um grande conflito com um rapaz que era meio que puxa-saco do Papa, e ele foi lá e desenhou ele, eternizando também a figura, né? Vocês podem ver também o desespero das pessoas, né? Pulando, enfim, os demônios sugando ela pro inferno e tudo mais. Mas olha só que legal, galera. Então, o traço, a linha, o Michelangelo ele pintava aí logo quando ele pintou o teto da Capela Sistina, ele pintava com afresco, né? Ele estava meio que na transição do afresco, depois de algum tempo, para tinta a óleo, né? Geralmente a tinta a fresco eles passam gesso na parede, né? E usam o pigmento natural para poder pintar. É um trabalho bem difícil. Aí uma pintura do Rafael, né? Como o uso da perspectiva novamente, a perspectiva ela tinha
essa valorização que até hoje, né? Até hoje, se você for construir qualquer desenho, se não tiver um ponto de fuga, se não tiver a linha do horizonte, se não tiver esse traço, digamos que o desenho vai ficar um pouco mais complexo, vai ficar um pouco mais difícil. Eu acho que os artistas aí, como Picasso e outros grandes artistas, eles meio que abandonaram. Cézanne abandonou a perspectiva, né? Já os renascentistas, eles gostavam muito de usar isso exatamente para criar aquela sensação de profundidade e aquela sensação de realidade, né? Porque a partir do momento que você puxa o ponto de fuga e várias linhas puxando da linha do horizonte, você dá essa falsa sensação de profundidade. Então aí, como você pode ver nessa obra, o Casamento da Virgem, do Rafael, é usada a perspectiva, né? Tanto essa pintura do Rafael, como outras pinturas, né? Que é usado bastante a perspectiva. Ó, além da perspectiva aí, né? Como você pode observar já nessa outra obra aí, olha o traço. Essas linhas ela mostram nitidamente, né, o formato, né, e essa sensação, né, do ponto de fuga. Então, para visualizar melhor, eu acho que não tem melhor exemplo. Eu acho que quando a gente fala de perspectiva, talvez aí até no vestibular, mais para frente aí que vocês vão fazer, eu acho que não tem como não falar dessa obra. Porque essa obra eu acho que é o ápice da perspectiva, né? Então, como vocês podem ver aí, logo no centro da imagem, seu lado esquerdo, eu vou até mostrar com o mouse aqui, essa figurazinha aqui é o Leonardo da Vinci. Isso nas artes, tá? Então, Platão, né? Então, tem também aqui, bem aqui no cantinho tá o Rafael, o pintor, o cara que fez essa obra. E aqui no meio tá ele. Esse rapaz aqui é o Michelangelo, né? Então, ele pintou esses três artistas aí, né, mostrando, né, que eles faziam parte da obra. Na realidade, se você for perceber muito sobre essa obra, for estudar bastante sobre essa obra, a maioria são os pensadores da época. Então tá Aristóteles, Platão, né, e vários outros pensadores da época. Mas ele quis retratar esses artistas, porque eram os três mais famosos da época, né, além do Sandro Botticelli. E eu não comentei sobre o Donatello. Acho que o Donatello, além de escultor, ele nasceu e morreu antes dos três, né? Então ele teve sua importância, lógico, né? Mas praticamente os três mais fortes mesmo são o Leonardo, o Michelangelo e o Rafael. São os três pintores renascentistas aí mais fortes que vocês vão notar aí na história da arte. Sandro Botticelli, ele entra nessa lista do Giotto e outros, né? Mas quando a gente fala desse triângulo aí, são os três mais fortes aí para cair no vestibular, né? Então, só para ficar claro também, o Rafael que pintou essa obra, ele era professor, né? O nome dessa obra se chama Escola de Atenas, né? Mas, enfim, ele era um professor, ele era meio que rival do próprio Michelangelo, né? Tanto é que quando o Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina, o Rafael, ele estava do lado, né? Tava numa salinha do lado, pintando a Escola de Atenas. E o Rafael, ele era grande fã mesmo do Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci, ele não ligava muito com essa questão de competição, ele apenas queria inventar, criar. E o Leonardo da Vinci não se considerava um pintor, ele se considerava um inventor. E o Leonardo não, o próprio Michelangelo ele não se considerava um pintor, ele se considerava um escultor. Dos três, o único que se considerava mesmo pintor realmente era o próprio Rafael. Os outros dois, um era inventor e o outro era escultor. E olha só, imagina se eles se considerassem pintor mesmo, porque eles manjavam muito, tinha muita facilidade na época, né, para produzir as obras. Então, uma atividadezinha aí para vocês, para a gente tentar entender também. Então, vocês vão fazer um texto sobre os artistas renascentistas, no mínimo 20 linhas, contando são importantes para o Renascimento, né? Vocês vão mandar uma fotografia via WhatsApp, entregar no dia 6/4
2020. Tudo bem? Você tem um tempinho, óbvio, bem legalzinho aí para produzir esse texto, tá bom? Então, galera, tenta focar, né, nas características do pintor, no traço, na linha, né, no próprio esfumato, na técnica, no pictórico, se ele era um artista pictórico. O que é pictórico? Ele jogava muita pincelada, ou era um artista mais linear, se usava mais linha, né? Tenta pegar mais ou menos um traço de cada um, o jeito.